geopolíticas atuais. Olá, eu sou Paulo Henrique, sou professor de Geografia e vamos agora ver algumas dessas tensões. Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a maioria dos conflitos seguia a lógica da bipolaridade, ou seja, geralmente envolvia os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, a humanidade presenciou uma mudança das dinâmicas da geopolítica mundial. Com a nova ordem mundial e a multipolaridade, as tensões geopolíticas passaram a envolver diversos estados e nações, como Rússia, China, Irã, Israel e os Estados Unidos. Doutrina Bush. No ano de 2001, acontece o atentado terrorista dentro do território norte-americano. Ataque realizado por uma organização terrorista chamada Al-Qaeda. Esse atentado irá marcar significativamente nossos estudos na área de geopolítica. Inicia-se então a doutrina Bush, nome do presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush. Essa doutrina defendia ataques preventivos contra os países que possivelmente abrigassem células terroristas, como o argumento de que o inimigo agora era invisível. Guerra ao terror. Após a adoção dessa doutrina, as tensões entre radicais islâmicos e o Ocidente ficou cada vez maior, e os atentados terroristas se intensificaram, atingindo outros países. Os atentados ajudaram a justificar ainda mais a intervenção americana no Oriente Médio, uma região que possui uma grande diversidade étnica, religiosa e uma grande quantidade de petróleo. Portanto, pode-se identificar uma relação importante nessa dinâmica, a relação entre petróleo e guerra ao terror. Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área geográfica que inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen e a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. Uma importante característica do Oriente Médio é a presença de enorme quantidade de petróleo no subsolo da região. Cerca de 65% do petróleo mundial encontra-se na região, com destaque para o Golfo Pérsico. Na segunda metade do século XX, o petróleo se tornou a principal matriz energética. Portanto, o controle de suas reservas passou a ser de interesse estratégico para as principais empresas e potências políticas mundiais. Muitos países do Oriente Médio participam da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que combinam o preço dos barris para evitar concorrência. A disponibilidade desse recurso passou a ser uma grande fonte de conflitos na região. Embora a disputa por território e poder seja algo mais antigo e presente na geopolítica da região, mas que foi agravado com a disponibilidade desse recurso. Leste europeu e a questão da Crimeia. Os países da Europa Oriental, ou leste europeu, tiveram uma trajetória de formação socioespacial diferenciada, quando compararmos aos demais vizinhos europeus. Ao longo da maior parte do século XX, essas nações estavam associadas ao domínio soviético. Atualmente, 3 décadas se passaram pós-independência, porém, na dinâmica e estrutura dos países ainda se pode perceber heranças espalhadas pela região. Em 2015, por exemplo, Estônia, Finlândia, Letônia e Lituânia dependiam 100% do gás russo para abastecer suas demandas por energia. Em virtude disso, em 2017, Finlândia e Estônia estão construindo um novo gasoduto chamado de Baltic Connector. A inovação permitiria comercializar gás natural de outros países, incluindo os Estados Unidos. Para a Finlândia, até então, todos os gasodutos da Finlândia vinham da Rússia, e a novidade força uma redução dos preços por parte da Rússia, assim como as estratégias políticas para manter a dependência e a proximidade. Atualmente, cerca de 1/3 de todo o gás da União Europeia vem da Rússia. Moscou continua buscando ampliar sua atuação, sendo possível citar a construção do gasoduto Nord Stream 2, que visa, sobretudo, aumentar a dependência energética da Alemanha, dobrando a quantidade de gás natural exportado. Os Estados Unidos já se posicionaram contrários a essa construção. De modo geral, pode-se dizer que há um receio de que essa aproximação sob a perspectiva da dependência econômica gere também uma possibilidade de intervenção por parte da Rússia na política europeia.
Conflito da Crimeia. A Crimeia é uma região ao sul da Ucrânia que faz fronteira com a Rússia. Essa tensão na região da Crimeia existe desde a queda da União Soviética. A população dessa região, em sua ampla maioria, é russa e possui maiores relações com Moscou do que propriamente com Kiev. A região tornou-se palco de uma intensa instabilidade política. Os problemas internos da Ucrânia intensificaram-se quando o então presidente Viktor Yanukovych rejeitou um acordo que se comprometeu a realizar com a União Europeia, o que ampliaria as relações do país com o bloco. Essa decisão foi diretamente influenciada pela Rússia, uma vez que a Ucrânia é um de seus principais parceiros comerciais no continente europeu. Liderado pela oposição, iniciou-se uma onda de protestos pelo país. Diante disso, alguns meses sucederam-se e com o agravamento das tensões em prédios públicos foram ocupados, ruas incendiadas e as repressão aos manifestantes se intensificaram. Após a revogação de uma lei que conhecia o russo como língua oficial da região da Crimeia, o clima ficou ainda mais intenso. Com isso, os grupos paramilitares pró-russos assumiram o controle político da região. Em um plebiscito não reconhecido pela União Europeia, a Crimeia se tornou independente e posteriormente pediu-se para ser anexada pela Rússia. Com isso, os países da União Europeia, além dos Estados Unidos, anunciaram o descontentamento com a decisão, iniciando uma política de articulação de um provável bloqueio econômico e ou comercial à Rússia. Essa península possui importância econômica e estratégica, configurando-se uma importante via de ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, além de ser uma das mais importantes bases militares da região. Ok, pessoal? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer seus comentários. Valeu e até a próxima. Tchau!